Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua família, sua casa, seu coração. Nós vamos então agora meditar na bendita palavra do Senhor. Eu te convido então a trazer o coração, trazer a mente cativos aos pés de Jesus. Então, aquiete seu coração, junta aí sua família, junta aí todo mundo e vamos pegar a palavra ou ligar a palavra, não é? E vamos meditar. Estamos terminando a nossa jornada, nossa caminhada, a carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos neste momento nós vamos meditar em Gálatas 6, versículos de 11 a 18, terminando então o estudo da carta de Paulo aos Gálatas. Então vamos ler Gálatas 6, versículos de 11 a 18. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Vamos orar? Pai, nós clamamos ao Senhor que agora que vamos meditar na palavra, que o Senhor fale conosco por Tua palavra, que o Senhor nos alimente, que o Senhor nos renove a fé. Aquece o nosso coração, Senhor, aviva o nosso coração em fé, cura os enfermos, visita os necessitados, visita os desempregados, visita os aflitos, Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor, conforta, ensina, renova para a glória do Teu nome. Vem com Teu Espírito sobre nós, Senhor, e renova-nos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo termina então as reflexões, os ensinos, as meditações aí nessa carta que ele escreve aos Gálatas, que nós vimos com o propósito primeiro de esclarecer em relação ao fato de que Paulo, tendo pregado o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, vieram os judaizantes para a região da Galácia e trouxeram ali confusão imensa, porque eles queriam que os cristãos não judeus que se converteram a Cristo pela graça, estavam andando com o Senhor, mas os judaizantes insistiam que eles deveriam se circuncidar e guardar a lei, os preceitos da lei, inclusive os cerimoniais que se cumpriram em Cristo. Não come isso, não come aquilo, guarde esse dia, guarde aquele, e principalmente numa ostentação da carne, gloriando-se na carne. E Paulo então vai terminar, depois de mostrar e apontar para Cristo tantas vezes, mostrar o lugar da lei, a beleza da lei, mostrar a beleza e a singularidade da graça em Cristo Jesus, mostrar a libertação que veio por meio do Evangelho em Cristo. Agora ele faz esta síntese, mostrando a verdadeira essência do Evangelho, a verdadeira essência do cristianismo, e eu quero então meditar nesse momento com vocês, pensando a partir desse tema, a verdadeira essência do cristianismo e as implicações para a vida diária. A verdadeira essência do cristianismo e as implicações para a vida diária.
Primeiramente, então, vejamos a verdadeira essência do cristianismo. A verdadeira essência do cristianismo, segundo Paulo, primeiramente, é que a essência do cristianismo é, acima de tudo, interior e espiritual. A essência do cristianismo é interior e espiritual. O cristianismo, portanto, queridos, não é fundamentalmente uma fé de cerimônias externas, mas algo interior, espiritual, como diz o Dr. John Stott, do coração, é algo do coração. Então, quando vemos aí versículos 12, 13, a gente vai ver: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Porque a ideia de que eles teriam vencido, convencidos os crentes não judeus a se circuncidarem, a guardarem a lei, a praticar cerimônias externas. Deixa eu dizer uma coisa para você muito linda. Quando Deus concedeu a circuncisão, era um sinal externo de uma graça interior. Era o sinal externo da aliança que Deus estava fazendo com Abraão, de salvar o mundo, de trazer Jesus, de abençoar a família de Abraão, e a aliança de, por meio da família de Abraão, do seu descendente, abençoar toda a humanidade. Essa aliança que Deus fez consigo mesmo, trazendo a nós, incluindo-nos nesse pacto, é um pacto que vem de Deus e é interior. Se não tivesse algo acontecido no coração de Abraão, que foi realmente essa mudança do ser interior, nada exterior resolveria. Nem no Antigo Testamento, nem no Novo, Deus propõe a religião como algo externo, como algo de cerimoniais, de ritualismos, mas sim, seja a circuncisão como marca, sejam os rituais do Antigo Testamento, eles tinham sentido quando estavam ligados ao coração. Isso é tão forte que em Isaías 29, 13, o Senhor diz: este povo se aproxima de mim com sua boca e com os seus lábios me honra esse povo, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Jesus aplicou essas palavras aos fariseus religiosos nos seus dias, Marcos capítulo 7, versículos de 5 a 9. Então esse texto está em Isaías, Jesus aplica esse texto, porque os fariseus, meus irmãos e irmãs, eles eram mestres, da religião do estereótipo, da religião de pagar o dízimo, da religião de orar, de jejuar, de praticar questões externas, tentando agradar a Deus, mas Jesus diz: o coração está longe de mim. Mas o coração está longe de mim. Qual é o cristianismo que você vive? Qual é o cristianismo que você está vivendo? O apóstolo Paulo está aqui encerrando essa carta, chamando os crentes para esta síntese. Qual é a essência, a verdadeira essência do cristianismo? Primeiramente, então, entendemos que a verdadeira essência do cristianismo, o cristianismo, acima de tudo, é interior e espiritual. Ao ponto de Paulo dizer aí, versículo 15: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Não tem sentido você apenas praticar o cristianismo de obras externas, de práticas externas, se você não nasceu de novo. O novo nascimento é uma obra de Deus na nossa vida. É a conversão, é a ação de Deus no nosso profundo interior. Quando então os Gálatas ouviram o Evangelho da Graça e abraçaram o Evangelho da Graça, eles nasceram de novo, eles se converteram. Então o cristianismo começa mesmo de dentro para fora.
tem que ser de dentro para fora, porque se você, no caso, então, vai receber o batismo, é um sinal exterior de uma graça interior. E se não aconteceu no interior, não tem sentido batismo, não tem sentido rituais religiosos. Os fariseus se agarraram na religião de práticas externas. Nos nossos dias é o que mais vemos. Pessoas trazendo dízimos, pessoas fazendo barganha com Deus, pessoas fazendo jejum, tudo com a obra de prática externa e uma pouca preocupação com o ser interior, com o novo nascimento, com a conversão, com o quebrantamento, com arrependimento, com vida piedosa diante de Deus. O cristianismo, essencialmente, acima de tudo, é interior e espiritual. Essa é a vida que Jesus nos convida. Por isso ele disse que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que o adorem em espírito e em verdade. Isso nos leva para o segundo ponto. A verdadeira essência do cristianismo também é divina. É interior e espiritual e é divina. O cristianismo é essencialmente divino. O cristianismo é uma proclamação de fé daquilo que Deus fez por nós. É tudo isso que Paulo está dizendo aos Gálatas. Que o cristianismo é algo que desde o Antigo Testamento, desde quando Deus chama Abraão, desde quando Deus chamou Moisés, desde quando Deus chamou Jacó, desde quando Deus então chama os profetas, desde quando Deus então traz o seu Filho, é Ele vindo ao nosso encontro, é Deus vindo nos buscar, é Deus vindo nos salvar, é Deus nos resgatando. Essa é a teologia bíblica, por isso abraçada por João Calvino, abraçada por nós que caminhamos nesta fé bíblica reformada, que acreditamos que não estamos tentando oferecer algo para aplacar a ira de Deus. Não estamos tentando oferecer algo da nossa própria justiça para aplacar a ira de Deus ou para merecer algo de Deus. Nós entendemos que Deus veio ao nosso encontro. Deus fez, o cristianismo é divino, é Deus trazendo o seu Filho em meio a todas as promessas para nos salvar, nos redimir, nos perdoar, nos dar esperança. Isso é o cristianismo. Essa é a verdadeira essência do cristianismo. Viva o cristianismo apresentado pelas Escrituras. As outras religiões apresentam as pessoas indo até Deus para merecer de Deus ou de outros deuses pagãos, aplacar a ira dele, merecer a sua misericórdia, merecer alguma coisa, fazer algo. A religião em geral é o homem fazendo algo para se apresentar diante de um Deus, para aplacar sua ira, para merecer seu perdão, para reivindicar alguma coisa. E isso está horrível nos nossos dias. Pessoas que vão às suas igrejas nessa perspectiva da religião. Eu vou ofertar, eu vou sacrificar, porque agora eu sacrifiquei, eu ofertei, e eu vou então ter os meus direitos. E Deus terá que fazer isso ou aquilo que então eu mereço. Mas o cristianismo verdadeiro, a essência verdadeira do cristianismo, ela é divina, a essência do cristianismo é divina. Deus fez por nós. Eu acho muito lindo quando Santo Agostinho, chamado Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, um dos grandes nomes da história da igreja do IV século, quando ele, vivendo uma vida triste, pagã, vivendo uma perdição terrível, ele foi alcançado pelo Evangelho, pela graça de Deus, e ele disse: não fui eu que busquei o Senhor, eu estava completamente perdido, Ele me buscou. Ele me encontrou. Isso é cristianismo. Não viva o Evangelho achando que você procurou o Senhor, que você trouxe alguma coisa para Ele, que você então ofereceu algo para merecer então a sua salvação, merecer o perdão, merecer o amor de Deus. Temos insistido nessa teologia de Gálatas, para que fique impregnada no nosso coração, para que fique impregnada na nossa vida a teologia de Gálatas. Deus enviou seu Filho para que cumprisse sua lei santa e pura, para que pudéssemos alcançar perdão, esperança, graça, libertação e misericórdia.
O cristianismo, a verdadeira essência do cristianismo é interior e espiritual. A verdadeira essência do cristianismo é divina, é Deus vindo do alto ao nosso encontro. Como já vimos aí, quando Paulo diz: mas longe de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O cristianismo, então, Paulo se gloria na cruz, porque na cruz Jesus se deu por nós. O Pai enviou seu Filho. E ele se gloria na cruz porque é ali que o amor de Deus é concretizado. O próprio Filho encarnado de Deus morrendo por nós. Ali está a verdadeira essência do Evangelho. A verdadeira essência interior, espiritual e agora estamos falando divina. Deus enviou Jesus. Jesus morre na cruz. E Paulo diz: por isso eu me glorio na cruz. Me gloriarei na cruz de Cristo. Abrace a verdadeira essência do Evangelho. Abrace a verdadeira essência do Evangelho, que também é divina. Deus vindo ao nosso encontro. Deus o Pai enviando Jesus. Jesus morrendo na cruz por nós. Então, Paulo fecha toda essa reflexão, trazendo esta síntese maravilhosa, que acima de tudo, qual é a essência do cristianismo que você vive? Qual a essência do cristianismo que você está vivendo? Paulo diz que a verdadeira essência é interior, é espiritual e é divina. Agora, quais são as implicações? Quais são as implicações da verdadeira essência do Evangelho para as nossas vidas? Primeiro, não há lugar para ostentação religiosa. Não há lugar para ostentação religiosa. Versículo 12: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Eles estavam apaixonados pela questão da ostentação religiosa. Eu dou o dízimo, eu vou à igreja, eu jejuo, eu não sou como os demais homens. Tudo isso é ostentação religiosa. A verdadeira essência do cristianismo é interior. Nós sabemos que somos pecadores, buscamos nos arrepender, ter vida quebrantada aos pés do Senhor, vivendo uma vida espiritual na presença de Deus, fugindo da ostentação. Os judaizantes estavam ostentando na carne por uma vida religiosa vivida apenas no exterior. Então, a nossa vida deve ser vivida aos pés do Senhor, essa vida interior, essa vida que busca crescer em espiritualidade. James Houston, refletindo sobre a espiritualidade cristã, afirma que o que mais precisamos nesses dias é de uma nova reforma. Mas não uma reforma teológica, já temos uma boa reforma teológica. O que nós precisamos hoje é da reforma do coração. Reforma do coração, para vivermos a essência, a verdadeira essência do cristianismo. E justamente uma das implicações é abandonarmos qualquer ostentação religiosa. Não somos melhores que ninguém, não somos maiores que ninguém, somos cristãos. Devemos viver uma vida humilde, quebrantada, uma vida interior, uma vida que se avalia todos os dias, uma vida de confissão, de contrição, de arrependimento e de quebrantamento na presença de Deus. Também não há lugar para hipocrisia, não há lugar para hipocrisia. Quando o texto diz: pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Então eles eram hipócritas, falsos religiosos, manipuladores das pessoas. Deus nos livre da hipocrisia, queridos. Por isso aqui ali, eu gosto de dizer aqui desse púlpito que às vezes a gente tem tristeza, às vezes a gente precisa de oração. Nós somos também pastores, somos pecadores, carentes da graça de Deus. Longe de nós a hipocrisia, a falsidade religiosa, o supercrente. Outra implicação, o que tem importância central é o ser e viver como nova criatura. O que tem implicação central, então, da verdadeira essência do cristianismo é
ser e viver como nova criatura. Não deixamos o velho homem, como nós já estudamos aqui. Ainda trazemos a velha natureza, mas temos que viver a nova natureza. A nova natureza tem que vencer a velha natureza. Não fique afirmando, mas é a carne, a luta da carne, para viver uma vida derrotada. Que o Senhor nos renove, que o Senhor nos dê fé, gratidão, para vivermos em resposta de amor. Temos falado várias vezes, né? Ser nova criação, nova criatura, nascidos de novo. E aí, por causa desta verdadeira essência do cristianismo, o que nós fazemos, seja trazer o dízimo, vir à igreja, ajudar o pobre, fazer uma obra, viver o testemunho do Evangelho, fazemos em resposta de amor. Em resposta de amor e gratidão. Por quê? Porque o que tem importância central é o ser nova criatura e viver como nova criatura. Você nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Se você não nasceu de novo, você ainda é apenas um religioso. Mas eu não estou aqui para te acusar, muito menos para te humilhar. Estou aqui para anunciar o Evangelho para o seu coração. Se você tem frequentado a Igreja Esperança e você tem dúvida se você nasceu de novo, ajoelhe, se entregue sua vida totalmente ao Senhor e abrace o Evangelho, porque o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. É Ele que trabalha, é Ele que opera, é Ele que convence, é Ele que nos regenera, é Ele que nos faz novas criaturas na presença do Senhor. Então, ao invés de acusar, eu ser o religioso da acusação, o hipócrita, como estamos vendo aqui que não devemos ser, queremos te amar, queremos dizer que Deus te ama, queremos te ajudar a entregar sua vida ao Senhor, a nascer de novo e a viver como alguém que nasceu de novo. Agora, você é nascido de novo, você está vivendo como alguém que nasceu de novo? O que nasceu de novo tem lutas, tem embates, mas ele procura constantemente vencer essas batalhas, vivendo como nova criatura na presença de Deus. Por isso, precisamos nos humilhar e receber o perdão e a vida que vem da cruz. E nos gloriarmos na cruz, pois é somente quando nos humilhamos e nos reconhecemos como pecadores indignos e condenados à morte eterna, que recebemos perdão e vamos viver nossa vida diária, glorificando na cruz de Cristo, que nos deu a vida eterna. A essência do verdadeiro cristianismo. Continue meditando nessa palavra. Leia esse texto na semana. Pergunte para você se você entende a verdadeira essência do Evangelho, a verdadeira essência do cristianismo, se você está vivendo essa verdadeira essência para a glória de Deus. Pergunte, questione, aplique essa palavra no seu coração. Busque aplicar na sua vida financeira, na sua vida familiar. Busque aplicar esta palavra no seu cotidiano, no seu dia a dia. Viver a verdadeira essência do cristianismo. O cristianismo de Cristo, não o cristianismo dos fariseus, dos religiosos, dos legalistas, fundamentalistas, ou dos liberais, dos pagãos que se dizem cristãos, mas vivem como pagãos. Vamos viver como novas criaturas na presença de Deus. Deus abençoe seu lar, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seus passos, seu cotidiano. Deus abençoe no meio de todas as lutas da vida, que o Senhor te fortaleça e que você viva a verdadeira essência do Evangelho, que é interior, que é espiritual e que é divina. A essência do Evangelho, do cristianismo, a essência é divina. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe sua vida. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Agradecemos-te, Senhor, por nos mostrar Jesus, por nos mostrar a vida em Jesus, mostrar o cristianismo de Cristo, que acima de tudo nos convida a entender que a verdadeira essência do cristianismo é interior. Precisamos nascer de novo, precisamos ter vida no mais profundo do nosso interior. E aí sim, Pai, as questões externas do batismo, da ceia, do viver os cultos com a igreja, de praticar boas obras, como frutos da graça na nossa vida. Ajuda-nos a viver a essência do verdadeiro cristianismo, que é espiritual, vivendo como pessoas espirituais, tendo vida de oração, vida na leitura da palavra, vida com o Senhor. Por isso, justamente, Senhor,
abraçando a verdadeira essência que é divina. O Senhor é que já fez por nós, o Senhor já nos deu Jesus, o Senhor já nos deu o teu perdão, o Senhor já nos deu a tua graça. O que nos resta é abraçar o Evangelho e responder com gratidão. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a viver a verdadeira essência do Evangelho, como novas criaturas na tua presença. Longe de nós, ó Deus, falso orgulho, ó Deus, nos ufanarmos, Senhor, longe de nós a hipocrisia, e dá-nos esse coração piedoso, convertido, quebrantado, caminhando como pessoas espirituais na tua presença, vencendo o pecado, vencendo, ó Deus, o ateísmo, o materialismo, o mundanismo, o materialismo, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, abençoa cada família, abençoa cada necessitado, abençoa cada enfermo, Pai. Rogamos-te em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebamos a bênção, a graça do Senhor, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado e maravilhoso Pai, e que a comunhão, que as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós, sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Amém.